Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Nath e sejam bem-vindos a esse canal. Por aqui eu compartilho muito sobre crescimento, vida com Deus, alguns devocionais, reflexões também. Então se você já gosta desses temas, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém também. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma reflexão sobre o tempo que nós perdemos quando nós tiramos o olhar do nosso propósito. E essa mensagem veio no meu coração quando eu lembrei de algumas vezes na minha vida em que eu desejava ser alguém que na verdade eu não nasci para ser. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa mais quieta, mais observadora. Por exemplo, eu nunca consegui fazer uma amizade assim de cara, sempre as pessoas que vêm até mim, coisas assim do tipo. Então, assim, pra mim, eu sempre me colocava numa situação de comparação. Por quê? Porque todas as vezes que eu olhava uma pessoa que talvez seria uma referência pra mim, eu não conseguia me identificar com aquela pessoa. Porque assim, dentro da minha cabeça tinha uma crença, por exemplo, que só pessoas muito extrovertidas, elas chegariam a um patamar de vida que era o patamar dos meus sonhos, por exemplo. Ou então, quando eu comecei a minha jornada com Deus, eu sempre pensei que para ser usado por Deus tinha que ser de determinado jeito, tinha que ter aquelas características, pensar daquela forma, a ponto de questionar tanto se em algum momento Deus me escolheria para servir a Ele. E assim, não somente nesses fatores, mas vários outros também. Eu citei esses porque são mais simples e talvez todo mundo tenha passado por isso. E com isso eu vivi um grande processo em Deus, em que Deus precisou me curar profundamente nas minhas crenças, nas minhas feridas, alinhar minha identidade, de me fazer entender de fato quem sou eu em Cristo, qual é o meu propósito. E tem uma passagem muito legal lá em Romanos, no capítulo 12, nos versículos 4, 5 e 6, e eu quero ler isso agora para você. Porque assim, como em um corpo temos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós que somos muitos em um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. A verdade é que esse versículo deixa muito claro que nós não somos escolhidos porque merecemos, mas de fato por causa da graça de Deus. E mesmo sabendo disso, muitas vezes nós nos questionamos, nós nos perdemos, esquecendo isso como um privilégio de poder fazer parte de um plano de Deus. E tem sido cada vez mais perceptível a gente perceber que a comparação tem sido uma das coisas que mais tem roubado os sonhos de Deus na vida das pessoas, que tem esmagado dons, que tem massacrado chamados, e tudo que às vezes deveria ser leve tem se tornado um fardo pesado. E talvez isso não porque Deus não tem feito ou não tem abençoado, mas é porque a gente tem permitido isso acontecer. Enquanto a gente não virar a chave e parar de sempre achar que o do próximo é melhor, o chamado entregue é melhor, o ministério entregue foi melhor, a vida da pessoa é melhor, os sonhos parece que daquela pessoa se realiza e os meus não. Enquanto isso não mudar dentro da nossa mente, nós nunca vamos acessar aquilo que Deus de fato tem para nós. E uma das estratégias muito legal, se você é uma pessoa que sempre está se comparando, sempre às vezes está se diminuindo, se inferiorizando, para você poder vencer isso, é você pensar que Deus tem bons planos e maravilhas para fazer na vida do próximo, mas Ele também tem para você. E o fato de o próximo estar colhendo alguma coisa agora não quer dizer que você não vai colher também. É sempre uma questão de tempo, é sempre uma questão de processos diferentes. Você é uma pessoa diferente, como a gente acabou de ler aqui no versículo. Cada um tem um dom, cada um tem um propósito, um chamado. Então isso vai exigir coisas diferentes de cada um de nós. E outra coisa que a gente tem que entender é que nada na nossa vida com Deus é em vão. Nada, nada, nada. Tudo é intencional, tudo tem um propósito. Tudo na nossa vida com Deus vai gerar um fruto. A nossa obediência, a nossa espera, a nossa fé, tudo. Agora também está nas nossas mãos o que a gente vai fazer, né, ao longo dessa jornada, ao longo dessa espera, porque a Bíblia também é muito clara. Tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos. E outra coisa que a gente tem que pensar é que a comparação é uma coisa muito injusta. Por quê? Tudo que a gente vê é o fruto, é o resultado, é aquilo que a pessoa está vivendo. Mas a gente esquece de ver os bastidores, a gente não vê o processo, as renúncias, as decisões difíceis que aquela pessoa precisou tomar para poder estar acessando aquilo, ou até mesmo o processo que ela passou para poder estar colhendo o que ela está vivendo hoje. E tá tudo certo no final das contas, porque a gente está vivendo a fase que a gente precisa viver, da construção da pessoa que a gente precisa se tornar.
E você tem que ter certeza disso e confiar nesse processo, ser obediente em tudo que você se propôs a fazer, porque breve também você vai estar colhendo os frutos disso. Breve também você vai estar vivendo a nova estação, tudo aquilo que o Senhor sonhou e desenhou para a sua vida também. Não se esqueça que Deus nos fez únicos, com histórias únicas, com propósitos únicos, para que a gente fizesse parte do seu plano e que o nome dele seja glorificado através da minha vida e através da sua vida também. Bom, então é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like, compartilhe também com alguém caso você tenha lembrado. E eu te espero para o próximo. Que Deus te abençoe e até mais.